Olá, Luz Câmara Ação contra o Câncer continua a sua série apresentando os vários setores do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje nós vamos conhecer uma forma de tratamento de tumores, que é a oncologia clínica, e também vamos falar do papel da pesquisa clínica nessa luta contra o câncer. E o primeiro setor que nós vamos conhecer hoje é o setor de oncologia clínica. Eu estou aqui com o Dr. Eduardo Zucca e ele é coordenador da oncologia clínica. Doutor, quando a gente fala em hospital de câncer, a gente pensa em oncologia, que é a área que cuida de câncer. O que essa área faz exatamente no hospital? A oncologia clínica, igual você falou, é uma das áreas mais importantes no hospital oncológico. Nós, oncologistas clínicos, nós acolhemos o paciente, vimos o paciente e definimos, a depender do tipo de câncer do paciente, qual o melhor tratamento. Muitas vezes o tratamento se resume à quimioterapia que a gente indica. Doutor, aí o paciente chega, é aqui que ele recebe, é na oncologia clínica que ele recebe a notícia normalmente de que o exame deu positivo e ele está com o tumor? Geralmente não. Geralmente, principalmente aqui no Hospital do Câncer de Barretos, onde nós recebemos pacientes que já estão com diagnóstico de câncer, esses pacientes já sabem do diagnóstico. O que a gente conversa com o paciente, como vai ser toda a programação do tratamento. E aqui é o oncologista que dá toda a programação do paciente. E aí é convidado, se for, por exemplo, um câncer especificamente na região de cabeça e pescoço. Aí o médico especialista em cabeça e pescoço é convidado para essa primeira conversa, ou há uma primeira conversa ainda anterior ao especialista? O setor de oncologia clínica, apesar de nós recebemos um treinamento para tratar todos os tipos de câncer, aqui no Hospital de Câncer de Barretos, nós somos especialistas em cada área. Então, nós temos 5 departamentos dentro da própria oncologia clínica, que é saúde da mulher, que compõe cânceres de mama e ovário, urologia, que compõe só os cânceres urológicos, tumores do trato gastrointestinal, cabeça e pescoço e tórax. Então, por exemplo, como você deu um exemplo de um paciente com câncer de cabeça e pescoço, esse paciente, ele passa em primeiro com uma consulta com a equipe da cabeça e pescoço, que dos integrantes compõe um oncologista clínico e esse médico ele vai determinar qual a programação de tratamento do paciente. Como, por exemplo, um paciente de cabeça e pescoço, ele tem como programação quimioterapia associado à radioterapia. Então, é a gente que acaba planejando todo o tratamento do paciente. Nesse acolhimento do paciente, vocês tocam em assuntos como os efeitos colaterais de um tipo específico de tratamento, como o senhor citou aí, a gente pode optar pela quimioterapia, ou pode optar pela radiologia, né, a radioterapia. Há já uma conversa sobre as consequências, quais serão os processos que o organismo vai sofrer ao longo desse tratamento? A gente conversa bastante com o paciente, não só sobre os efeitos colaterais das medicações, mas a palavra câncer assusta muito. Então o paciente sempre pergunta como que vai ser. Tem dúvidas recorrentes, digamos assim. Tem muitas dúvidas, na verdade. E não só é importante como o tratamento, mas como vai ser a qualidade de vida do paciente, independente do tratamento ou não. Então nós abordamos uma série de questões com o paciente, não só especificamente do tratamento, mas a gente aborda o paciente como um todo mesmo. A gente não olha para o câncer, a gente olha para o paciente. Pois é nesse departamento que o paciente é visto como um organismo inteiro e como uma pessoa que tem as suas atividades. Até perguntas desse tipo são feitas aqui, se eu vou ter que parar de trabalhar, por quanto tempo, se algum outro setor da minha vida vai ser prejudicado. Com certeza. Câncer não é uma doença só, são vários tipos de doença em vários estadios. A depender do estadio, do início
do tratamento ou início do câncer, a gente aborda de diferentes maneiras. A gente não pode abordar o mesmo assunto para todos os pacientes. A gente individualiza o jeito que a gente aborda para cada indivíduo, para cada pessoa. É tratar como um ser humano individual mesmo, que é o que cada paciente é, né? Cada paciente é um paciente, então a gente acaba abordando as perguntas ou o mesmo tipo de... As questões, elas acabam se diferenciando não só pelo paciente, mas pelos estádios da doença também. Doutor, nós vamos conhecer agora um outro setor do Hospital de Câncer de Barretos que muita gente não conhece, que é a nossa pesquisa clínica. Então eu te convido para ir com a gente lá. E da oncologia clínica, nós viemos aqui para o setor de unidade de pesquisa clínica do Hospital de Câncer de Barretos com o doutor Eduardo, que coincidentemente também é responsável por esse setor, né, doutor? O que é essa pesquisa? Quando a gente fala em pesquisa, parece uma coisa tão estudiosa para um hospital. O que diferencia lá a oncologia clínica da pesquisa? A pesquisa, ela existe em vários níveis, na verdade. E o nível da pesquisa que nós fazemos aqui é uma pesquisa clínica que tem a ver com farmacologia, com quimioterápicos, na maioria dos casos. Aqui nós recebemos estudos internacionais que estão fazendo em outros países, na verdade são vários países que fazem o mesmo tipo de pesquisa, vários tipos de protocolo, com vários tipos de quimioterapia. E nós queremos saber se essa medicação que está sendo testada, ela é melhor do que o tratamento padrão que nós oferecemos para o paciente. Quer dizer, há um tratamento que vem sendo feito e que tem as reações adversas, as consequências, e aí há um novo medicamento no mercado. O que se faz é ver se esse medicamento tem menos reações, se o paciente reage melhor, é isso, àquele tratamento. A medicina, assim como todas as áreas, e a oncologia clínica é uma das ciências que mais evoluem nos últimos tempos. Ainda bem, né, doutor? Ainda bem mesmo, na verdade, especialmente na oncologia clínica. Muitas medicações que não existiam há 10 anos atrás, hoje em dia existem e ainda nem chegaram no mercado, estão sendo testadas. E principalmente são medicações que fazem com que os pacientes com câncer, especialmente aqueles pacientes que não têm chance de cura, essas medicações estão fazendo com que esteja mudando o perfil do paciente. Antes, um paciente que não tinha perspectiva de cura, a gente está conseguindo, com essas pesquisas, com essas novas medicações, controlar muito bem a vida do paciente. E em alguns casos até a gente consegue que o câncer se torne uma doença crônica, como, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes. Uma doença com a qual ele vai viver o resto da vida e não a doença que vai levá-lo ao fim da vida, né? Com certeza, e viver com qualidade de vida. Então, é basicamente aqui essa unidade de pesquisa clínica. Doutor, quando a gente fala assim, protocolos que estão sendo realizados, o que é isso? É a forma de aplicar aquele remédio? Na verdade, quando a gente recebe uma medicação, ela não serve para todos os tipos de câncer. Os cânceres não são iguais, então a gente precisa tratá-los, às vezes, de maneira diferente. Quando a gente tem uma medicação, a gente quer saber, naquela população específica, se ela vai funcionar a medicação. A gente sabe que funciona, na verdade. A gente quer saber se vai ter menos toxicidade ou não, vai ter menos efeito colateral ou não, e se vai diminuir o tumor e se não vai diminuir o tumor. Então, para cada grupo de população, a gente tem os protocolos de pesquisa clínica. Para cada grupo de população e para cada droga específica, tem esses protocolos de pesquisa. Atualmente, aqui no hospital, nós temos 33 estudos abertos de diferentes tipos de câncer, com diferentes tipos de grupo
de pacientes. Então, quando a gente fala desses protocolos, dessas pesquisas, claro que o paciente, muitas vezes, quer ser um voluntário para esse tipo de pesquisa. Como é que se escolhe os pacientes que vão passar por esses novos protocolos, por esses novos medicamentos? O processo não é muito simples, na verdade, porque como são esses grupos de paciente, eles têm que preencher alguns critérios. E são critérios que fazem com que um paciente seja incluído e outros vários com que ele seja excluído. Geralmente é muito importante o paciente sempre discutir com o médico, quando ele é atendido na oncologia clínica, se tem algum protocolo de pesquisa que ele possa fazer parte. É um perfil de pesquisa, né? Um perfil de paciente e um perfil de pesquisa também. Não é qualquer paciente que nós conseguimos incluir na pesquisa clínica, em qualquer protocolo. Esses protocolos são muito rígidos. Como são protocolos que são feitos em vários lugares do mundo, todos os pacientes desses lugares têm que ter mais ou menos o mesmo perfil. Quer dizer, eles não são cobaias, como a gente diz na linguagem popular, né? Estão dentro de um contexto que está sendo medido no mundo inteiro, né? Todas essas medicações que nós fazemos aqui, muitas vezes elas já passaram por vários testes. E são medicações que fazem bastante a diferença para o paciente. E são medicações que ainda nem no Brasil não tem, muitas vezes em nenhum lugar do mundo tem essas medicações aprovadas comercialmente e o paciente consegue receber aqui no hospital. É muito avançado. Bastante. E é assim, é por isso que a gente quer fazer esse programa, para mostrar para vocês que há várias áreas no Hospital de Câncer de Barretos que estão muito à frente da realidade que há na maioria do país. No próximo programa você vai conhecer mais uma área do Hospital de Câncer.